Uma boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos juntos para o estudo do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, que virá através do livro de Humberto Ferreira, intitulado Vencendo as Imperfeições. O livro é bem sugestivo, Vencendo as Imperfeições. Nós estamos, inclusive, especificamente aqui na Terra, justamente para vencermos nossas imperfeições, a caminho da nossa perfeição, para atingirmos a nossa tão almejada felicidade. Então, abrindo aqui o livro ao acaso, o título é Violência. Vamos ver que ele vai falar sobre violência, que também é uma das arestas que precisamos aparar em nós outros, né? A caminho de nossa perfeição. Então, é uma imperfeição que ainda, às vezes, ainda temos. Ele começa nos dizendo: os espíritos que têm a Terra, planeta de expiações e provas, por berço, caracterizam por serem imperfeitos, quando comparados com aqueles que vivem em mundos mais adiantados. Então, em relação aos nossos irmãos que vivem em planeta mais adiantado, nós somos imperfeitos. Aí ele fala, por isso representam acentuada tendência para reagirmos com agressividade, sobretudo quando contrariados no seu orgulho e egoísmo. Geralmente, pessoas que têm o orgulho e o egoísmo acentuados, elas agem impulsivamente, intempestivamente, via de regra, através da violência, da agressividade. Ele fala, no mundo, ainda são comuns a violência física. E é verdade, pessoal. Se analisarmos direitinho, o mundo inteiro ainda apela para a violência física, até os policiais. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, soldado agindo violentamente, o moço já estava imóvel no chão, não tinha poder nenhum de reação, gritando que estava sem ar. Mas o homem, por ter instinto de violência dentro de si, sufocou o outro até a morte. Muito bem, se isso existe comumente em países civilizados, imagina nos países de terceiro mundo, né? Aí ele continua, no mundo ainda são comuns a violência física, a verbal, e a psíquica e a mental. Esta é praticada também pelos espíritos contra os homens ou contra os outros espíritos. Olha só. Processa-se através da sugestão de pensamentos e vibrações negativas. Vejamos algumas situações em que ela é praticada durante as guerras, nos desentendimentos no meio social, estados de consciência alterados por bebidas alcoólicas e outras drogas, durante disputas esportivas, em todo lugar tem violência. No lar tem muita violência. Haja visto os feminicídios que acontecem. No lar, através de discussões, agressões físicas, humilhações, tudo isso é violência. Desprezo é uma violência. Indiferença é uma violência. É uma agressão. Palavra ou expressão descortês são violências. Descortês contra a criança. Tá vendo? Muita vez com o pretexto de educar ou punir. No trânsito, por meio de atitudes e manobras que põem em risco a integridade física das pessoas. Olha quanta coisa. Olha quanta violência e agressividade que existe na Terra, em qualquer país do mundo. Olha só, eu vou repetir. Vejamos algumas situações em que ela é praticada, a violência, a agressividade. Durante as guerras, violência. Nos desentendimentos no meio social, violência e agressividade. Estados de consciência alterados por bebidas alcoólicas, é o que mais acontece. E outras drogas também. Haja vista
a cada 7 horas morre um jovem de overdose nos Estados Unidos. A cada 7 horas. Isso é uma violência, é uma agressividade. Durante disputas esportivas, o que mais tem é violência. No lar, muitas discussões e muitos feminicídios no lar. Através de discussões, que é o que acontece no lar também. Ou agressões físicas também no lar e em qualquer lugar. Humilhações é o que mais tem. Desprezo é o que mais tem. Indiferença também tem muito, inclusive dos filhos para com os pais. Não dão a mínima importância para os pais. Isso é uma indiferença. Palavra ou expressões descortês é o que mais tem. Contra a criança. Muitas vezes com o pretexto de educar ou punir no trânsito. Tá vendo? Outra violência, por meio de atitudes e manobras que põem em risco a integridade física das pessoas. Tá vendo aí, pessoal? Isso acontece no mundo inteiro. Uns mais, outros menos. Aí vai da condição social, não é? Moral de cada nação. Mas que tem no mundo inteiro, tem. Aí ele continua, alguns sentimentos e emoções causadores de vários desequilíbrios psicossomáticos, dão-lhe suporte, como impaciência, olha só, olha o que provoca, vou repetir, alguns sentimentos e emoções causadores de vários desequilíbrios psicossomáticos dão-lhe suporte, que seria, como a impaciência, é um dos provocadores da violência e da agressividade. A irritabilidade também. A mágoa também faz isso. O ódio faz isso e a cólera faz isso. Aí ele fala muitos relatos de episódios de crise de angina, de infarto do coração, ou acidentes vasculares cerebrais durante atos de violência, acometendo tanto vítimas como agressores. Os dois estão desequilibrados, né? Aí ele continua, Deus a condena, conforme diz o Salmo, 2 pontos. Lá no Salmo, na Bíblia, está escrito assim, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Tá vendo? Aí ele continua, os esforços para eliminá-la são mais eficazes quando realizados em conjunto com os que visam conquistar a mansidão. Eis algumas medidas, vou repetir. Os esforços para eliminá-la são mais eficazes quando realizados em conjunto com os que visam conquistar a mansidão. Eis algumas medidas, 2 pontos. Combater o orgulho. Então, todos nós estamos aqui na Terra. Aliás, a gente veio aqui na Terra para combater o orgulho e o egoísmo que estão inseridos em nossa alma há milênios. Estamos aqui para isso. Para nos vencermos, nos educarmos, nos civilizarmos, nos cristianizarmos, nos evangelizarmos. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra. Quando ficarmos focados, especificamente aqui na Terra, em realizar esse trabalho no nosso eu, evangelizando a nossa personalidade, isso vai fazer diminuir a violência. Porque eu vou passar a me observar, a me educar, a me civilizar. O meu foco tem que ser esse, o nosso foco tem que ser esse. Aí ele continua, combater o orgulho e o egoísmo, que estão na base desse tipo de reação. Aprender a pensar antes de falar ou fazer alguma coisa. Manter a calma e a serenidade. Controlar as reações impulsivas. Resignar-se com a vida e com a família que tem, né? Ou cultivar o respeito ao semelhante. Recorrer sempre ao diálogo. Procurar compreender as imperfeições e os limites das pessoas. Ser indulgente para com o semelhante. Desenvolver o amor ao próximo. Então, pessoal, veja bem.
foi acabado de falar que a violência, a agressividade existe no mundo inteiro, em todos os países, civilizados ou de terceiro mundo, como é o nosso. Mas que existe. Pessoas temperamentais, impulsivas, intempestivas, né? Irritadiças. Então, no dia que o homem resolver combater esse mal em si, né? Aí o que vai acontecer? Eu acho que até a desigualdade social desaparecerá da face da terra. Porque vai chegar um ponto em que um homem jamais quererá fazer ao outro, né, aquilo que gostaria que não fosse feito para ele. Ele vai passar a amar ao outro. Aí vai acabar a violência, vai acabar a agressividade. Então, para que isso seja levado a efeito, ele dá a sugestão aqui, o que tem que ser feito. Aí ele fala, combater o orgulho e o egoísmo, né? E estão na base desse tipo de reação. Aprender a pensar antes de falar. A gente pensa antes de falar? Esse é o primeiro passo. O segundo, fazer alguma coisa. Manter a calma. Nós temos que manter a calma. A serenidade. Controlar as nossas reações impulsivas. Não é? Agir pelo impulso, de forma intempestiva. Resignar-se. Nós somos resignados? Resignar-se com a nossa vida? Nós somos resignados com a nossa família? Ele fala, cultivar o respeito ao semelhante. Nós temos respeito com o semelhante? Recorrer sempre ao diálogo. Nós conversamos com uma pessoa quando estamos irritados, ou saímos pensando mal dela, virando as costas, falando para nós mesmos que nunca mais vai ter contato. Procurar compreender as imperfeições e os limites das pessoas. Ser indulgente para com o semelhante. Desenvolver o amor ao próximo. Ele continua, Jesus desaprova qualquer expressão depreciativa ou atitudes descortês para com o próximo. Jesus legou-nos o seu evangelho com a finalidade de promover profunda mudança no comportamento dos homens, levando-os a viver de acordo com as leis de Deus. O que, como consequência, tornará a humanidade muito melhor e mais justa. Nessa condição, não haverá mais espaço para qualquer tipo de violência. A nossa civilização terá como marca a brandura e a mansidão. Eis aí o que está faltando para vivermos em paz e harmonia. Jesus desaprova qualquer expressão depreciativa ou descortês para com o nosso próximo, seja ele familiar, né? E Jesus deixou o evangelho justamente para que nós possamos fazer uma reflexão e tomarmos a iniciativa de colocarmos em prática os nossos deveres e obrigações no que tange aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento enganatório. E um dos principais itens que faz parte do nosso planejamento enganatório é a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso, não é? Que Humberto Ferreira passa para nós outros. Então, uma boa tarde e um bom fim de semana.